Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do PodFametro, que inclusive está caminhando para o final de mais uma temporada. E hoje eu estou recebendo aqui a professora Karine McComb, que é a coordenadora do curso de enfermagem, que inclusive é um dos cursos que mais crescem aqui na nossa instituição, e ela vai contar um pouquinho sobre a história, os desafios e as tendências dessa área e também o porquê do sucesso da área de enfermagem no nosso curso aqui na FAMetro. Seja muito bem-vinda, professora. Obrigado por ter aceito o nosso convite. Olá, gente, tudo bem? Sou a enfermeira Karine, é um prazer vir falar da profissão que eu tenho muito orgulho. Sou enfermeira formada já há 12 anos, estou nesta casa há 10 anos com muito orgulho, e o curso realmente é um grande desafio, né? Formar profissionais da saúde, profissionais com competência, com habilidade, certo. É sempre um grande desafio, e nós estamos aí nessa missão com um grande sucesso. Tá certo. E para você que nos acompanha, a professora Karine, ela é graduada em enfermagem, é especialista intensivista, atuando também na área de infectologia, não é, professora? E também aí na coordenação do curso, já está há cerca de 5 anos atuando aí na frente dessa responsabilidade que é muito desafiadora, né, professora? E aí a gente já inicia conversando um pouco sobre os desafios que a profissão de enfermagem traz. O que a senhora poderia nos explicitar em relação a essa carreira que muitas vezes a gente vê ali uma situação em volta da área de enfermagem, aquelas pessoas vestidas de branco, né? Mas quais são esses desafios que esse profissional vai encontrar? Hoje a gente tem esse profissional dentro das unidades de saúde como uma grande referência, né? Se falar de unidade de saúde, se fala logo de equipe de enfermagem, e certo. Dentro dessa equipe multidisciplinar nós temos um enfermeiro, que hoje está aí dentro do mercado como gestor, como líder, né? Dentro das unidades de saúde. Tem sido um grande desafio. Hoje nós temos a missão e a grande responsabilidade na formação desses novos profissionais, e é claro, quem já está no mercado, a gente tem um outro desafio que é realmente capacitar, treinar, a questão da inovação dentro do mercado da saúde, que tem crescido muito. Certo. Professora, ao longo das nossas discussões aqui no nosso PodFametro, nós temos falado, inclusive em todas as áreas que a gente tem trabalhado aqui, as temáticas direcionadas, como que os profissionais vão atuar. Um dos fatores que a gente sempre tem comentado, eu acredito que falar da área de enfermagem não tem como não falar dele também, que é o cenário da Covid-19, né? E como é que essa profissão, né, do enfermeiro se viu nesse epicentro, né, falando especificamente do nosso estado, da nossa cidade de Manaus, nesse contexto de pandemia, quando tudo era uma novidade, né? Como é que a senhora poderia explicar para a gente sobre esse contexto? Como eu acabei de falar, o profissional ele já existe há muito tempo dentro do mercado, né? Nós estamos aí dentro de uma classe onde nós temos o enfermeiro, o técnico, o auxiliar e o parteiro. E aí tem esse destaque realmente do profissional de enfermagem que já existe há muito tempo dentro das unidades, dentro de todo um sistema, e que infelizmente no decorrer de tantos anos ficou meio que esquecido. E aí veio infelizmente uma pandemia, sim, que trouxe, né, à tona esse profissional. Infelizmente, com a pandemia, nós tivemos uma perda muito grande de grandes profissionais, e muitos profissionais, principalmente enfermeiros e técnicos de enfermagem. Então esse profissional ele já está dentro do mercado, né? Já está dentro das unidades de saúde há muito tempo, porém pouco se ouvia ou pouco se valorizava esse profissional. Sim. E infelizmente precisou vir uma grande pandemia, onde esse profissional teve um alto destaque. Infelizmente com a pandemia nós perdemos um grande número de enfermeiros e de profissionais técnicos, né? E aí veio também um grande desafio, que é continuar formando profissionais para esse mercado e capacitando para esse momento da pandemia, onde tudo era muito novo. Exatamente. Né? Então a gente teve aí como profissional esse grande desafio. Infelizmente, professor, é uma classe, é uma profissão que muito se fala, mas infelizmente pouco ainda se vê a valorização do profissional. Uma briga que hoje nós temos como profissionais de saúde, né, profissional enfermeiro, é o piso salarial, né, que infelizmente veio à tona na pandemia, e depois que a pandemia ela diminuiu, né, foi aos poucos a gente foi conseguindo diminuir os casos de pandemia, e também foi esquecido. Entendi. E tem uma situação interessante que eu acho que é importante também de a gente falar para o nosso público, é que nós temos a figura do profissional técnico de enfermagem,
E o profissional que é o graduado no curso de bacharelado em enfermagem, Sim. que é o curso de graduação, certo? Exatamente. E qual é a distinção dessas duas formações e qual é a abrangência de atuação? Entendendo que a figura do técnico tem um nível de responsabilidade inferior. Sim. Só explica um pouquinho pra gente essa dinâmica. Tá, então quando a gente fala aí da categoria de enfermagem, como a gente citou, tem aí esses 4, né, elementos que é o enfermeiro, o técnico, o auxiliar e a parteira. Certo. Dentro a gente tem hoje, em atividade nas nossas unidades, nós temos o enfermeiro e o técnico. Sempre que a gente pensar ou falar do profissional técnico em enfermagem, a gente está falando de um indivíduo que fez um curso, né, de nível médio, né, de 1 ano e 6 meses, é o máximo desse curso, desse preparo desse profissional, que realmente tem uma demanda, tem uma responsabilidade técnica. Quando a gente fala do profissional graduado, enfermeiro, a gente está falando de um indivíduo que passou aí 5 anos dentro de uma universidade, de uma faculdade, dentro do curso superior para essa formação. E automaticamente a gente consegue, pelo tempo de formação, também vem junto aí, né, as competências que são diferentes, as suas habilidades e, é claro, o grau de responsabilidade. Então, a gente tem aí o profissional enfermeiro que hoje é o líder, né? Ele comanda, ele é o responsável em treinar, em capacitar esse técnico, ele tem a responsabilidade também de fiscalizar o trabalho desse profissional, né, da melhor maneira. E até para que o público que nos acompanha compreenda, isso é uma realidade, inclusive, de oferta desses cursos que a nossa instituição tem. Ela consegue ofertar desde o nível técnico médio ali, do pós-médio, né, até chegar ao nível de graduação, até a sua especialização. Exatamente. Agora, uma outra situação, professora Karine, é que nós temos visto, né, e essa aí é uma fala que eu coloco em relação à preocupação e até também parabenizo os nossos mantenedores quando eles levam para as nossas unidades da FAMETRO que estão lá no interior, o curso de enfermagem, que até então nós tínhamos ali no interior apenas as universidades públicas, né, universidades extras que não oferecem outros cursos a não ser cursos de licenciaturas, e aí vem a FAMETRO e consegue levar o curso de enfermagem, bem como outros também de direito, psicologia, para outras unidades do interior. Qual é a sua visão enquanto profissional da área em relação a essa profissionalização da mão de obra do interior do nosso estado? Fico feliz, né, pelo ocorrido. Na verdade, hoje nós temos quase ali 40% dos nossos acadêmicos hoje ainda em Manaus são frutos do interior, são alunos que precisaram sair do seu município, deixar sua família e passar aqui 5 anos. Então a gente vê, por um lado social, é uma família que tem que bancar um aluno aqui, né, tem essa despesa, e a gente tem um grande problema, professor. Muitos desses alunos, eles estavam vindo para a cidade, se formavam e vinham aqui, né, na verdade acabava despertando um grande interesse pela cidade. Sim. E também as ofertas de emprego. E o que a gente percebeu? Que eles não voltavam para o interior. Então a gente continuou percebendo a falta do profissional dentro do interior. Né? E aí a FAMETRO, com esse olhar, né, do futuro, bem estratégico, começou na implantação das suas unidades no interior. Um dos primeiros cursos que foram citados, que foram convidados para serem implantados no interior, foi o curso de enfermagem. Por quê? A gente sabe que hoje, né, o interior ele tem uma grande necessidade de saúde. Eles são muito ainda carentes de profissionais. Então, hoje o objetivo da FAMETRO é levar essa educação, essa formação de enfermeiros, né, e de outros profissionais da equipe multi para dentro do município, para que esses jovens, para que essas pessoas possam formar e eles possam principalmente permanecer dentro do seu município, né, dentro da sua comunidade. Claro, ofertando futuramente aí uma saúde de qualidade para o seu público. E até para profissionalizar a mão de obra local, né? Para que ela permaneça. Acho que é um grande desafio, principalmente no interior do estado, é quando você tem a oportunidade de ir para a capital e você não quer regressar. Né? Você acaba tendo outras oportunidades. Exato. E falando ainda do curso de enfermagem da FAMETRO, professora, quais são os diferenciais que o curso de enfermagem da FAMETRO tem para ele ser esse sucesso que ele é na nossa instituição?
Nós somos um sucesso e quem fala isso não somos nós, né? Claro. Eu seria muito suspeita falar que o curso é um sucesso. Quem diz isso é o próprio aluno, é o público, é os números de turmas que nós temos, é o número de alunos que nós conseguimos durante todos esses anos. Esse ano a gente está aí colocando no mercado, em janeiro, 4 turmas, né, com novos enfermeiros para o mercado. E o grande diferencial, professor, a gente sempre fala que, eu sempre falo na sala de aula, né? Quando os alunos entram, eu sempre faço uma pergunta típica: por que você escolheu enfermagem? Né? E eu sempre falo para eles: para fazer o curso de enfermagem, você precisa gostar de gente. Uhum. Então, desde a sala de aula, a humanização, o tratar, o ver um indivíduo diferente, ele já é colocado para o nosso aluno desde o primeiro dia de aula. Outro diferencial para o nosso aluno é os nossos docentes. Hoje nós temos um quadro de docentes de excelência, né, que hoje estão dentro das unidades de saúde, são referências dentro da cidade, são referência dentro de outras universidades, né, que hoje conseguem desenvolver uma formação de qualidade. Certo. E dentre as ações que o curso desenvolve, e aí eu tenho acompanhado muito as redes sociais do curso e da instituição, e nós percebemos, né, quando vamos olhar, que o curso tem muita ação que ele consegue chegar na comunidade. Como é que é a construção e a concepção dessas ações, professora, de modo que leve esse olhar de sensibilidade ao nosso formando? Até completando o que o professor perguntou, o nosso aluno, ele desde o primeiro período, ele já tem um primeiro contato com a comunidade. Então, no primeiro período, ele já tem uma disciplina onde ele precisa fazer uma visita em uma comunidade, em um bairro, a um grupo, né? Então, ele começa a ter esse contato com essa comunidade desde o primeiro até o 10º período. Então, essa ligação realmente do aluno e da comunidade, ele começa a ver, de fato, o que a comunidade necessita, qual é a necessidade daquele bairro, daquela unidade. Então, ele começa a trabalhar dentro da necessidade da nossa população. E hoje o curso, né, de enfermagem, ela não está só dentro deste centro, ela está aí dentro de vários bairros. A gente tem todos os meses, nós temos as nossas visitas, nós temos atividades que são frequentes dentro dos bairros, sempre trabalhando a questão da educação, da orientação, que é o que o enfermeiro, né, realmente ele é treinado e capacitado para isso, trabalhar a questão da prevenção. Sim. Nosso objetivo aqui não é formar apenas pessoas para cuidar de patologias, mas principalmente formar pessoas que trabalhem a prevenção antes que a minha população adoeça. O que eu posso orientar, como eu posso conduzir a minha população para que ela não adoeça. Certo. Então, os alunos, eles começam a desenvolver essas orientações de saúde, esse acompanhamento desde o início da universidade. Por isso a importância desse contato com a comunidade. Exatamente. Né? Ainda nessa linha de construção e de trabalho pedagógico, uma outra coisa também que a gente percebe no curso de enfermagem é a aprovação de egressos em programas de mestrado em instituições de renome em nível Brasil. Conta um pouquinho pra gente dessas experiências. O que leva e como que esse aluno conseguiu chegar aí a ter esse resultado? Sim, a gente tem aí algo muito positivo. Hoje nós temos um número, né, bem expressante de alunos, nossos alunos de uma universidade particular, que hoje estão ingressando dentro das universidades públicas, né, com o mestrado. Nos últimos dias a gente teve a aprovação de um nosso aluno dentro do doutorado da USP. Olha que interessante. Então, são alunos que muitas vezes estão vindo da escola pública, muitas vezes entram, né, chegam até a universidade com muitas deficiências. Sim. E dentro dessa universidade a gente tenta trabalhar da melhor forma. Então, a gente tem aí nossos docentes que trabalham desde o início a questão realmente da leitura, da pesquisa, né, dos relatos de experiência, e tudo isso tem
tudo isso tem gerado resultados positivos, né? Então, todos esses alunos que foram aprovados tiveram aí orientadores maravilhosos, nossos docentes, e estão trazendo aí frutos, né? Muito positivos, não só para a universidade, como para a nossa cidade. Pois é, eu vi, assim, aprovações na USP para nível de mestrado, eu vi na UFAM, mestrado também, na UEA, tanto nos cursos da área mais específicas de saúde, e eu acho isso um ponto bem importante de destacar, porque isso é resultado de um trabalho que é construído ao longo de 5 anos, né? Então, essa história é muito, muito importante. Muito importante, e a gente destaca isso muito, né, professor? Há alguns anos, nós tínhamos um grande preconceito. Então, quando as pessoas falavam assim, você passou na universidade particular. Então, hoje a gente mostra que a universidade particular, ela tem a sua qualidade. Sim, com ela certeza. Tem mostrado isso através desses resultados, dessas aprovações. A gente teve também, dentro do curso, um grupo de alunos que foram aprovados no concurso da Censa. Olha que interessante. Né? Dentro do mestrado, dentro do doutorado. Então, isso é muito positivo. E a gente prova que existe qualidade, sim, e que a gente está formando profissionais com habilidades, com competências e com conhecimento. E aí, para completar, a gente tem um grande destaque, professor, também dentro do próprio sistema de trabalho. Hoje, 90% dos nossos alunos formados já estão dentro do mercado de trabalho. Isso é muito importante também. Já estão trabalhando. A gente tem muitos alunos que estão hoje dentro do interior como gestores, como coordenadores de saúde. Então, isso é prova que o nosso trabalho ele é sério, né? Quando a gente pensa em colocar informação com competência. Sim, e não somos nós que precisamos falar isso. Nós temos um IGC4 há 5 anos consecutivos, então eu acho que as avaliações externas demonstram a qualidade que a nossa instituição tem. Sim, não é, professora? E aqui nós estamos chegando ao final do nosso bate-papo, passou muito rápido. Se pudesse, a gente ficava aqui horas e horas falando sobre vários assuntos que englobam a área da saúde e também a atuação do enfermeiro. Sim. E eu quero mais uma vez agradecer a sua participação, ter aceito o convite para participar aqui do nosso Pod Fametro, e fica aberto a outros convites, caso no futuro nós tenhamos outras pautas para conversar. Obrigada, eu que agradeço a oportunidade. É sempre um prazer falar do profissional enfermeiro, falar da minha profissão, né, que eu faço com muito amor, e sempre com esse compromisso de formar profissionais de excelência para o mercado de trabalho. Tá certo. E há de se destacar que esse Pod Fametro é um oferecimento do Centro Universitário Fametro, que é a instituição que mais cresce na região norte. Fique ligado nos próximos episódios, nos vemos lá. E pra gente fechar o nosso episódio de hoje, a Alemanha foi eliminada da Copa. Até mais.